Olá, gente, seja bem-vindo aqui ao nosso curso, né, de especializações 3D. E agora, começando aqui, né, nesta aula, nós vamos estar falando sobre desenvolvimento de personagem. Tá? Como nós sabemos, né, o nosso curso não é somente um curso específico da ferramenta, né? Então, como eu sempre gosto de falar, eu não quero que vocês se fiquem, né, e se tornem ferramenteiros, tá? Então, eu quero que vocês vão além, aprendam literalmente conceitos, a teoria bem embasada, tá? Para que vocês, indiferente da ferramenta que vocês forem trabalhar, né, se no caso mexendo com Maya, ou mexendo com XSI, ou com o Blender, ou com o Cinema 4D, ou com o Max, indiferente. A questão não é o software, nós vamos aprender, né, o software em si, né, tranquilo, mas vamos precisar entender todos esses conceitos antes de ir para o software, tá? Para que você não fique limitado, né, àquele software em si, a trabalhar com aquele software em si, tá joia? Então a gente vai agora desenvolver melhor esses trabalhos, tá? Utilizando, né, esses conceitos, esses pré-tracinho conceitos, né? Que a gente consiga ficar bem embasado, bem preparado, tá joia? No quesito de criação, de desenvolvimento desses personagens, para que a gente possa dar um passo à frente, tá? E quando eu falo dar um passo à frente, não é no quesito que a gente vai já começar a mexer na ferramenta ou já ir diretamente para a ferramenta, porque a ferramenta não é um passo à frente, a ferramenta ela tem que estar do lado do seu conhecimento, tá? Do lado de você como artista, né? Como eu sempre falo, às vezes o aluno ele vê algum filme e fala, em qual ferramenta que foi feito aquele personagem ou aquele filme. A questão não é qual ferramenta, é quem é que foi o artista que trabalhou naquele filme, que desenvolveu aquele personagem ou aquele filme. Tá? Porque o foco não pode estar na ferramenta, o foco tem que estar no artista. A ferramenta não vai fazer nada sem o artista, tá joia? Então, enfim, né, só para dar uma leve introdução aqui, rapidamente, tá? Nós vamos falar sobre desenvolver mesmo o personagem, né? Então, assim, às vezes a gente pode até pensar assim, que, nossa, deve ser uma experiência muito boa, né? Criar e desenvolver, né, um personagem animado, né? Assim, construir e desenvolver um personagem não é apenas só assim uma questão de desenhar uma figura, tá? Por quê? Porque cada personagem tem sua própria forma, né, personalidade, características, né, e outros trejeitos, né? Então, assim, o animador em si, tá, principalmente no quesito se for animação 2D, né, ou até se for no caso a animação 3D, nesse caso não vai ser tanto o animador que vai desenvolver esse trabalho, né, mas mais o artista conceitual, o concept artist, né, que vai desenvolver todos esses trabalhos aí, né, dos primeiros desenhos, tá? Então existe essa particularidade, né, que dependendo do campo, dependendo de qual trabalho que você vai desenvolver, né? Então, assim, o animador ele tem que levar em conta, né, essas qualidades, né, para poder construir o personagem. Quando eu estou falando do animador aqui, eu não estou falando no quesito de desenho de forma do personagem, mas no quesito de desenho de personalidade, já que, por exemplo, ele vai trabalhar em relação à animação 2D ou 3D, ele precisa entender o perfil do personagem para que ele possa transparecer, para que ele possa transpor isso para o papel, né, ou para a ferramenta 3D, tá joia? Então ele tem que levar todas essas qualidades, né, e tem que levar em consideração para poder construir esses personagens para que eles possam parecer vivos, tá, e que eles possam literalmente, as pessoas que olharem para ele, acreditar neles, tá? Então, um exemplo que a gente pode falar por exemplo, existem vários tipos de personagens, como o tipo pateta, né, como o tipo bonitinho, né, o tipo desmiolado, tá? Então nós temos vários tipos aí, tá? Então pense no tipo de personagem que você deseja criar, né? Então depois disso você vai usar, né, os esquemas em si, né, as orientações, tá, para começar o seu desenho, né, essas orientações que a gente vai estar vendo nesses primeiros módulos aí de desenvolvimento de personagem, tá bom? Então, quando você for criar um personagem, você deve começar desenhando esboços mesmo, tá, a partir de suas ideias. Isso vai estar te ajudando como um guia para o tipo e a natureza do personagem que você deseja criar, né? Mais para frente a gente vai ver na parte
né, de criação de perfil, né, na área de desenvolvimento, né, na parte de animação mesmo, que a gente vai aprender um pouco mais, até quando a gente vai vendo lá os princípios da animação e outros também, tá joia? Então a gente vai estar vendo isso daí, tá? Então assim, isso vai lhe servir mesmo como esse guia, tá? Então a gente tem que desenvolver uma forma básica, tá, na imagem, no papel, tá, antes de ir para a ferramenta, seja 2D, uma mesa digitalizadora, né, ou 3D, ou enfim, né, uma mesa em si mesmo, mesa de desenho. Você tem que fazer esses primeiros rabiscos, desculpem, né, e fazer formas básicas da figura. Aí com isso você vai adicionar as características e outros detalhes, tá bom? Então, assim, esse procedimento, ele literalmente deveria ser seguido se o personagem, né, que você vai fazer, vai desenvolver, é humano, tá? Um animal ou um objeto inanimado que você gosta de trazer vida, né, por exemplo, tá? Então, se você vai fazer, por exemplo, um personagem, como é que eu posso falar um exemplo aqui? Um travesseiro, e esse travesseiro vai ter vida, né? Então é um objeto inanimado que você vai trazer vida aí, tá joia? Então assim, depois que você desenvolver o personagem, as proporções, né, você vai ter que desenvolver as expressões corporais, a cabeça, né, e as mãos, tá? A gente vai estar vendo em aulas futuras também sobre body mechanics, ou seja, os princípios da animação, né, acting também. Literalmente a gente vai pegar, desculpe, as mesmas vertentes de modelos de estudo, como do Animation Mentor, tá, ou como o Vancouver Film School, né, o VFS. Tá? Como eu falei, a questão é que, mesmo eu adquirindo esse conhecimento e sendo caro e tudo, a questão é que eu sou professor, não posso limitar. Eu poderia muito bem aqui passar para vocês somente o básico, né, o A mais B, mas eu gosto muito de estar ensinando, né, porque literalmente é como se fossem os filhos, né, meus. Então os meus filhos precisam ser do mesmo nível ou melhor do que eu, tá, porque eu quero passar isso, né, para vocês, tá bom? Então por isso que, indiferente se eu adquirir um conhecimento em outras escolas ou que seja, né, eu vou estar passando isso para vocês. É lógico que com o devido tempo, para que não passe por cima, tá bom? Então assim, depois que você, no caso, desenvolver o personagem, essas proporções, você tem que desenvolver essas expressões corporais, né, a cabeça e as mãos, né, como eu falei. E assim, as mãos a gente pode dizer que é uma história completa, como a simples pose. Tá? As mãos, elas falam muito, tá? Também. É lógico que o rosto fala tudo, mas a gente tem o que a gente chama de expressão corporal, né? De linguagem corporal, que a gente precisa estar ciente e saber como usá-la. Tá? Então a gente vai ter que estudar e praticar os desenhos das mãos. Tá? Depois a gente vai criar algumas posições, né, em relação às suas próprias mãos que vocês vão desenvolver. Tá bom? Então a gente vai ver também sobre linha de ação, que é uma grande ajuda, tá, na criação de atitudes, né, na postura e no movimento do personagem, para trazer literalmente um acting, né, bem avançado, ou melhor, uma linguagem corporal, tá, uma pose bem trabalhada, tá bom? Então assim, essa parte que a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento do personagem, essas primeiras aulas vai ser falado sobre tudo isso. Tá? A gente vai estar vendo isso e mais um pouco, tá? Literalmente essa parte de desenvolvimento de personagem é o ponto de partida, tá, para esse grande mundo, né, da animação, dos desenhos animados, né, desses projetos, tá, como animador, né, no caso, né, ou como modelador. Você precisa saber pelo menos o básico de modelagem ou de desenho. O básico, quando eu falo, é pelo menos o básico mesmo, tá? Então a pessoa, para iluminação ou textura, ela precisa até fazer alguns desenhos rabiscos e poder pintar em cima deles, para você ter uma ideia, tá, de como que vai ser o canal de cores daqueles personagens, qual a paleta de cores que você vai estar usando, tá? Então não jogue fora essa parte de desenvolvimento de personagem que a gente vai fazer, tá? Ele é muito importante e é necessário que a gente passe para ele como ferramenta, como estudo conceitual, teórico, tá, de especializações 3D, tá bom? Então era isso daí mais ou menos que eu queria comentar com vocês, tá, nesta aula, e a gente vai se ver então na nossa próxima aula, tá bom? Então um abraço e até lá.